Estamos de volta com Hoje em Dia com um tema importantíssimo que é a saúde. Vamos falar da saúde dos olhos com o professor Dr. Antônio Spreusser. Você já deve ter percebido, muitas das nossas crianças têm sérias dificuldades no aprendizado exatamente por causa de problemas de visão. Já entre os brasileiros adultos, estima-se que mais de 1/3 deles jamais tenha passado por uma consulta no oftalmologista. E todo esse quadro tornou-se ainda mais preocupante com o avanço das mídias digitais, Ticiane. Com a exposição prolongada às telas de dispositivos eletrônicos, sobretudo na pandemia, traz uma série de riscos à nossa visão. A ameaça da tecnologia à saúde dos olhos é o tema do Você e o Doutor de hoje, com o médico de família Antônio Spreusser, que já está aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, Ticiane. Bom dia, César. Bom dia. Doutor, eu queria saber qual o impacto negativo, que o excesso de telas causa na saúde dos olhos. Então, Ticiane, como você falou, o aparelho ocular, o olho, ele é muito importante, só que nós não damos muita bola para ele, não dá muita importância, porque ele está lá, fica lá, funcionando, mas ninguém dá muito valor. Então, eu vou mostrar para vocês algumas partes do olho humano que é muito importante. Vou começar falando da íris. A íris é essa parte colorida do olho que filtra a luz. Ela é um diafragma e essa luz vai passar por dentro de um buraquinho chamado pupila. A pupila às vezes pode dilatar, pode contrair, manda informação para o cristalino, que é uma lente. O cristalino foca a imagem numa estrutura muito importante lá atrás chamada retina. E a retina tem muitos vasos sanguíneos, como a mácula, e que manda informação para os nervos ópticos, e o nervo óptico leva a informação para o cérebro, e aí que processa a visão. Então, o olho esquerdo e o olho direito em conjunto formam essa visão que nós temos chamada biocular. Agora, doutor Spreusser, qual é a complicação mais comum que pode ocorrer exatamente pelo uso excessivo de telas de computador, de celular? Uma das grandes complicações, César Filho e Ticiane, é o olho seco. Por que o olho seco? Olha o que acontece. Normalmente, quando você está no ar ambiente, você pisca de 10 a 15 vezes por minuto. Agora, quando você está numa tela, tablet, celular, você pisca 60% a menos. Então, o olho não fica sendo irrigado pelo aquele líquido que é formado pela glândula lacrimal. E imagina o olho seco, as complicações que traz na sua vida. Além do olho seco, você tem a fadiga ocular. Olha a fadiga ocular. Do lado esquerdo você está lendo um livro, fazendo lição de casa. O olho aceita muito bem as letras. Já na tela, o que acontece? O olho percebe, lá dentro da tela existem os pixels. Esses pixels você não percebe, mas forma uma visão fragmentada. Só que com o cronicismo, quando você fica muito crônico vendo esses pixels, você não sabe o que você consegue ver. E isso traz sérios efeitos para a nossa saúde dos olhos. Agora, meu pai sempre dizia, quando eu falava assim, não é possível que o senhor não está conseguindo ler isso aqui. Ele falou, calma, quando você chegar aos 40 ou 50, você vai ver a dificuldade que você vai ter também. E isso seria aquela famosa vista cansada, doutor? Então, não? Exatamente, é a vista cansada. E pode ser mais precoce em virtude do uso das telas? Pode ser precoce, está sendo precoce e eu vou mostrar para vocês os principais sinais e sintomas da vista cansada. Então, se você entra dentro desse quadro, você já tem isso daqui, ó. Então, o que acontece com a fadiga? Dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça que aumenta quando você está em uso desses aplicativos. A fadiga ocular dá dor nos olhos, você até espreme com os dedos os olhos para ver se melhora, você fecha e abre os olhos para ver se tem um sintoma melhor. Irritação nos olhos, você vê que no final do dia eles estão mais avermelhados, está cansado, como diz, a fadiga ocular dá isso. Além disso, olhos secos ou lacrimejantes. E muitas vezes eles coçam também, eles ardem também. E depois disso a gente tem também a visão fica embaçada ou até visão dupla. Como eu falei que a visão é biocular, isso fica muito alterado. E além disso tudo, o aumento da sensibilidade à luz. Chega no dia você não consegue mais abrir os olhos completamente. Então, todos esses sinais e sintomas, eles falam a favor da fadiga ocular, que é um sintoma importante. Agora, doutora, a gente sabe que o olho seco e a fadiga ocular, como você falou, são problemas comuns, né? Agora, o uso excessivo, por exemplo, das telas, pode trazer um problema ainda mais sério? Traz sim. Ticiane, eu vou focar agora nas crianças. Vocês vão ver.
que o nosso olho, a visão normal, o feixe de luz entra aqui, vai lá atrás na retina para formar a imagem, né? Quando as crianças estão brincando com os brinquedinhos muito perto, por exemplo, quebra-cabeça, estão lendo, estão vendo, montando um quebra-cabeça, elas levantam e vão embora, elas estão lendo, mas levantam e vão embora. Já a criança que está com um tablet na mão ou aparelho, fica vendo constantemente numa distância muito curta. E essa distância curta, com horas e horas e horas, vai fazer isso aqui, olha. O globo ocular, ele dilata, ele aumenta de tamanho e a visão agora fica sendo feita antes da retina. O que a gente via sendo feito aqui, a visão era sendo feita aqui na retina, que é o normal, a criança agora, por essa dilatação do globo ocular, passa a ser visto aqui. O que é isso? Miopia. Então a criança começa a ter miopia, então vai para a escola e não consegue ver o que o professor está escrevendo lá na frente. A miopia, você tem dificuldade de enxergar longe. Então, miopia é um problema muito sério. Além disso, eu vou mostrar para vocês um outro problema que nós temos tido, que é o glaucoma. O glaucoma é o aumento da pressão dentro do olho. Olha só, vocês estão vendo o olho aqui atrás, esse aumento da pressão pode levar até a cegueira. Por quê? Porque a parte da frente do olho é que produz o líquido. Produz uma substância chamada humor aquoso. E esse líquido, ele irriga a córnea, ele irriga a pupila, leva sais minerais, vitaminas, é muito importante para a saúde do olho. Só que ele é produzido e reabsorvido. Ele é feito e reabsorvido. 24 horas, o olho faz e reabsorve. Quando existe uma obstrução, bem naquele local que vocês estão vendo aquela flechinha azul, esse líquido agora começa a acumular. Acumula e aumenta a pressão na câmara de trás. Então veja bem agora o líquido, ele não está sendo absorvido, está sendo retido e vai, a consequência imediata, aumenta a pressão do olho lá atrás, isso aumenta a pressão do nervo óptico e você pode ficar cega ou cego. Por isso que é a importância do médico oftalmologista medir a pressão do olho, que tem que estar abaixo de 20 milímetros de mercúrio. Quando você tira a pressão 12/8, né, aqui do braço, tá boa. E no olho também a gente tem que medir a pressão. Muito bem. Agora, doutor, para fechar, quais são as dicas, né, para cuidarmos da saúde dos nossos olhos em relação à exposição de tantas telas? Boa pergunta, Tiziane. Então, vou dar umas dicas para vocês levarem para casa para os filhos juntos, hein? Não vão esquecer. Em primeiro lugar, você tem que sempre ter o ajuste dos aparelhos com você. Não adianta você ficar numa distância o dia inteiro, isso pode mudar. Então, ajuste sempre a luminosidade. Mantenha a tela mais longe dos olhos. Essa mania de você estar onde você vê, todo mundo está olhando bem pertinho, né? Faz muito mal. Iluminar o ambiente adequadamente. Quando você vai para a sua cama à noite, se acende lá o celular, só você está no escuro. Não faça isso. Faça pausas frequentes. A cada 15 minutos, a cada 20 minutos, você que trabalha o dia inteiro na internet, faça essas pausas. Depois lubrifique os olhos. Agora com o clima muito seco, os nossos olhos têm ainda mais tendência de ficar mais seco, ainda mais que você está com um tablet, você não pisca. Consulte um oftalmologista regularmente. A minha dica é a cada 6 meses procurar um colega oftalmologista para medir a pressão, ver se você tem uma tendência de glaucoma, ver se tem miopia, hipermetropia, enfim. A saúde dos olhos é fundamental. Muito obrigada, doutor Sproycer. É sempre uma aula aqui. Obrigado, prazer. A gente aprende muito com você. Prazer. Agora, se ficou alguma dúvida aí em casa, é só usar a hashtag Hoje em Dia após o programa que o doutor vai responder todas as suas dúvidas, tá bom?